Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo seu amor que se renova a cada manhã em nossas vidas. Te louvamos porque se nós estamos aqui, porque o Senhor nos tem protegido, amparado e abençoado. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto de Isaías, capítulo 40, versículos 15 a 20, que diz assim: Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem árvores que cheguem para os queimar. Para ele, as nações não são nada. Na presença dele, elas não têm nenhum valor. Deus pode ser comparado? Com o que se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Quem não pode comprar ouro ou prata escolhe madeira de lei e procura um artista competente que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Estimado irmão e irmã, Moisés subiu no Monte Sinai logo depois que o povo de Deus saiu do Egito para estar com Deus, enquanto o povo de Deus, que havia visto todos os milagres que Deus fez lá no Egito, nas 10 pragas, que havia atravessado o Mar Vermelho em seco, que viu a morte do exército do faraó, fica lá embaixo na montanha, esperando a volta de Moisés. Como ele demorou um pouco para voltar, o que o povo de Deus fez? Um bezerro de ouro para adorar como se fosse Deus. Não dá para entender o ser humano. Ele tem um Deus amoroso, misericordioso, perdoador, que quer ajudar, abençoar, proteger e amparar o ser humano. O Deus que mostrou o seu imenso amor ao ser humano pecador quando se propôs a entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, em sacrifício pelos pecados de todos os seres humanos. Sim, Deus mostra o seu imenso amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido na cruz para nos salvar, para pagar a nossa dívida com Deus, para sofrer em nosso lugar toda a ira e castigo de Deus por causa dos nossos pecados e assim conquistar para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Mas Deus, no texto de Isaías, está muito chateado e bravo com o seu povo. Eles abandonaram ao Deus verdadeiro e fizeram estátuas de pedra ou de madeira para adorar como se fosse Deus. Trocaram o Deus único e verdadeiro por uma mentira, uma invenção de suas próprias mãos, uma coisa que eles mesmos construíram e adoram como se fosse Deus. Porque o povo de Deus abandonou a Deus e confiou em ídolos pagãos, o povo de Deus foi escravizado na Babilônia, estava sofrendo e morrendo. E Deus diz assim para o seu povo em Jeremias 2,17: Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. A sua própria maldade o castigará, e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Pense comigo, estimado irmão e irmã. Não é para Deus ficar muito bravo com o ser humano? Ele faz tudo o que é possível e impossível para o ser humano ser feliz,
mas o ser humano insiste teimosamente e orgulhosamente em abandonar Deus, confiar em qualquer coisa para a sua felicidade e tenta a todo custo ser o seu próprio Deus e Senhor. Desde Adão e Eva isso acontece. E sempre Deus está tentando novamente trazer o povo de volta para si, para o caminho certo. Mas o ser humano continua longe de Deus, vivendo em pecados e maldades e adorando qualquer coisa que aparece na sua frente como se fosse Deus. Por isso que Deus diz ao seu povo através do profeta Isaías algumas verdades. Primeira, diante da grandeza de Deus, o ser humano e qualquer coisa que existe neste mundo não é nada. Segundo, o ser humano é idólatra e insiste em confiar em uma estátua que ele mesmo fez como se fosse Deus, em vez de adorar e confiar somente no Deus verdadeiro. Terceiro, quer o ser humano reconheça ou não, a verdade é que Deus é tudo. Ele é o único que pode dar felicidade ao ser humano. Longe de Deus somente existe sofrimento e morte. O Evangelho de João, no capítulo 1, descreve Jesus como Deus que veio ao mundo assim. No princípio era o Verbo Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estimado irmão e irmã, Deus tem motivos suficientes para ficar muito bravo com o ser humano, mas em vez disso, Ele continua amando o ser humano e querendo trazer o ser humano de volta para Ele através da fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Confie unicamente no Deus revelado na Bíblia, porque este é o Deus único e verdadeiro. Somente Ele pode dar para você, para mim e para qualquer pessoa o que mais nós desejamos no mundo: felicidade e felicidade eterna. Jesus disse com verdade em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, isto é, ninguém é salvo, senão por mim. Siga em sua vida o que Davi disse no Salmo 37,5. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém. Façamos a oração. Ó Senhor nosso Deus, nós confiamos em Ti. Nós sabemos que o Senhor é o nosso bom pastor, que está conduzindo os nossos caminhos, as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor provê tudo o que precisamos para viver, que o Senhor está no controle de tudo e de nossas vidas. Que nós permaneçamos firmes na fé, na esperança, no amor, que nós realmente entreguemos as nossas vidas às Tuas mãos, confiemos a Ti as nossas alegrias e os nossos problemas, e saibamos que o Senhor está cuidando de nós e que um dia estaremos com o Senhor lá nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.